Olá a todos. Vamos agora então resolver o exercício 2 da unidade didática de forças e força resultante. O exercício 2 diz o seguinte: imagine que em um corpo atua somente uma força. Como obter nesta situação a força resultante? Então esse exercício é mais para a gente recapitular o conceito de força resultante. É importante lembrar que força resultante não é uma força que está atuando no corpo, e sim aquela que equivale a todas as forças que estão atuando. A força resultante é uma força que sozinha seria capaz de produzir o mesmo efeito que todas as forças que estão realmente atuando produzem. Veja bem, a força resultante em si, ela não está atuando no corpo. Mas, dado um corpo sob o qual atuam várias forças, eu poderia tirar todas aquelas forças e colocar uma só, que é a força resultante. E ela sozinha seria capaz de produzir o mesmo efeito que todas aquelas que estavam realmente atuando produzia. E como é que eu faço para obter a força resultante? Para obter a força resultante, eu uso as regras da soma vetorial. Então lembra, a gente já viu isso em capítulos passados. Existem várias regras para você somar vetores. Eu vou recapitular aqui rapidamente 2 ou 3 dessas regras para depois resolver o exercício. Lembra que se em um corpo está atuando, por exemplo, 3 forças, tem uma força que puxa ele aqui para cima, que eu vou chamar de F1, tem uma outra força que puxa ele aqui para o lado, que eu vou chamar de F2, e uma terceira força que puxa ele, por exemplo, para cá assim na diagonal, pequenininha, que eu vou chamar de F3. Como é que eu faço, por exemplo, nessa situação para descobrir a força resultante, para obter graficamente a força resultante? Bom, existem várias maneiras, isso vai depender de cada exercício, mas uma possibilidade é eu somar por polígonos. Lembra, só para recapitular mesmo, como é que eu faço para somar por polígono? Eu escolho arbitrariamente uma das forças, arbitrariamente eu quero dizer qualquer uma delas, tanto faz. Eu vou começar aqui pela F1, e eu desenho a F1 igualzinho ela está desenhada lá, para cima, vertical e para cima, F1. Depois eu pego uma segunda força e de novo tanto faz, mas eu vou pegar agora a F2, então F1 já foi, deixa eu colocar um círculo para lembrar. E agora eu vou pegar F2. Aí eu pego a extremidade aqui de F2 e encaixo essa extremidade aqui na ponta de F1. Então aqui vai estar F2. E eu desenho F2 aqui igualzinho ela está desenhada ali em cima. Eu tenho que desenhar, copiar igualzinho. Eu não posso inclinar ela nem para cima nem para baixo. Está aqui F2. Repara, F2 é horizontal para a direita. Então eu tenho que desenhar F2 horizontal para a direita. E mais importante, eu tenho que pegar a origem aqui de F2 e colocar ela certinha aqui na extremidade de F1. E aí, finalmente, F2 já foi, e agora falta F3. Aí eu vou pegar a origem de F3 e vou encaixar essa origem aqui na extremidade de F2. E vou desenhar F3 igualzinho ela está desenhada para lá. Por que você está desenhando para cá assim, professor? Porque é assim que ela está lá, ó, repara. Ela é diagonal e aponta lá para sudoeste. Então aqui eu estou desenhando a minha F3. E depois, quem é a força resultante que eu vou desenhar em vermelho? A força resultante é a que nasce na primeira origem e que morre lá na última extremidade. Essa é a força resultante. E para quem esqueceu, esse método de obter a força resultante é um método chamado método do polígono. E agora atenção, mais importante desse exercício, que é importante recapitular nesse exercício. Essa força que eu desenhei em vermelho, que é a força resultante, essa força ela é sozinha capaz de substituir essas 3. Se eu fizer essas 3 forças no corpo, esse corpo vai ficar sob alguma aceleração, ele vai ter alguma aceleração. Se eu tirar essas 3 forças e exercer nesse corpo só essa vermelha, ele vai ter a mesma aceleração que ele tinha com as 3. Então, ou as 3, ou a vermelha, a força resultante. A força resultante substitui, ela equivale. E essa é uma das maneiras de obter ela, através do método do polígono. Lembra também que se sob um corpo só existem 2 forças atuantes, por exemplo,
uma para cá assim, que eu vou chamar de F1, e outra para cá assim, que eu vou chamar de F2, lembra que uma maneira prática, no caso de só existirem duas forças atuando no corpo, nesse caso, uma maneira prática de obter a força resultante é pelo método do paralelogramo. Lembra que da extremidade de uma das forças eu desenho um pontilhado paralelo a outra força, e da extremidade da outra eu desenho um outro pontilhado paralelo à primeira. Da extremidade de um paralelo ao outro, da extremidade do outro paralelo ao um. E a força resultante vai ser aquela que nasce nas duas origens, que devem estar juntas, e que termina lá no cruzamento dos pontilhados, que eu fiz um pouco torto aqui, vou apagar. Um segundo. Tentar desenhar um pouquinho mais reto, né? Essa é a força resultante. Essa força aqui, que eu fiz em vermelho aqui, essa força sozinha substitui F1 e F2. Tanto faz fazer F1 e F2 ou fazer FR. Notem que a força resultante, um erro muito comum do aluno em dinâmica, é achar que a força resultante é uma terceira força que está atuando no corpo. Não é. A força resultante não está atuando. As forças que estão atuando é F1 e F2. E eu quero descobrir qual é a força que vai resultar de F1 e F2. Por isso que ela chama resultante. Resultante quer dizer, se eu fizer F1 e F2, vai dar o quê? Se eu pudesse fazer uma força só que causasse o mesmo efeito, que força seria? Essa em vermelho. Agora, vamos para o exercício finalmente. Foi bom aqui a gente recapitular um pouquinho o conceito de força resultante, e também de como soma vetores, mas agora vamos resolver o exercício. Ele fala, imagine que em um corpo atua somente uma força. Como obter nesta situação a força resultante? Ora, veja uma coisa. Nesse primeiro exemplo que eu havia dado aqui, atuavam três forças. Aí, a gente se empenhou todo aqui para desenhar a força resultante pelo método do polígono. Nesse segundo exemplo que eu dei aqui, só existiam duas forças. E, de novo, a gente usou aí o método do paralelogramo e descobriu uma força resultante. Mas e se num corpo, que eu estou desenhando aqui, ó, e se num corpo só atuar uma força só? Por exemplo, essa força para cá, que eu vou chamar de F1. Quem é a força que substitui uma força só? Dá para perceber que uma força que substitui uma só é ela mesma? Quando tem mais de uma força atuante, aí para descobrir uma força única que substitui todas aquelas, existem vários métodos. Mas aqui, para descobrir uma força única que substitui uma única força, é ela mesma. Portanto, nesse caso, a força F1 que eu desenhei vai ser a própria força resultante. Então, respondendo ao exercício, imagine que em um corpo atua somente uma força. Como obter nessa situação a força resultante? Bom, nessa situação a força resultante vai ser essa única força que atua no corpo. Ok? Muito obrigado, até um próximo exercício.